Oi, tudo jóia? Dando sequência ao estudo do campo elétrico, falaremos hoje sobre diagramas do campo elétrico e o estudo das linhas do campo elétrico. Sabemos que se um corpo estiver eletrizado, carregado positivamente, as linhas de campo elétrico são de afastamento. E se um corpo estiver carregado negativamente, as linhas são linhas de aproximação. Ou seja, as linhas do campo elétrico estão chegando no corpo carregado. As linhas indicam a força e a direção do campo elétrico. Quanto mais densas as linhas, mais forte é o campo. Então, observe que nas regiões onde as linhas são mais densas, maior a intensidade do campo elétrico. Nessas regiões mais afastadas, a densidade aqui é bem menor, ou seja, as linhas de campo são menores, o campo elétrico é menor nessas regiões. Quanto mais próximo, quanto maior for a densidade, mais linhas você tiver, maior vai ser o campo elétrico. Os vetores do campo elétrico são tangente à curva. Então, para cada ponto que você quiser estudar o campo elétrico, as linhas são tangentes, tá? Qual campo nessa situação será mais forte? Então, nós temos uma situação A, um corpo eletrizado positivamente, e aqui representado algumas linhas de campo elétrico, e um corpo B, eletrizado também positivamente, e as linhas de campo elétrico. Então, qual campo é mais forte, em A ou em B? É claro que em B, né? Porque eu tenho maior densidade aqui, ó, de linhas de campo elétrico. O módulo do campo elétrico em um ponto P, no qual uma carga teste, que é o Q0, fica sob ação de uma força de módulo F, é obtido a partir da relação. Bom, então a gente vai chegar nessa equação, tá? Para estudar o campo elétrico gerado por uma carga Q em um determinado ponto. Para isso, a gente vai começar da lei de Coulomb, já estudamos a lei de Coulomb, que diz que a força elétrica entre duas partículas eletrizadas, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional à distância entre elas ao quadrado, vezes a constante eletrostática do meio. Já vimos que o campo elétrico é a força em uma carga, a força que aparece, né, em uma carga de prova Q, gerada, sendo que esse campo elétrico é gerado por um corpo Q, um corpo gerador do campo elétrico. Se eu quiser isolar a força elétrica, a carga que está dividindo passa multiplicando. Observem que eu tenho força elétrica aqui e eu tenho aqui uma força elétrica também. Se eu igualar, é possível, então, eu substituir no lugar de F, E vezes Q. Fazendo isso, observem que aparece Q0 aqui e Q0 aqui. Posso simplificar e reescrever a equação do campo elétrico como sendo igual à constante eletrostática do meio, vezes a carga geradora, lembrando que é sempre em módulo, tá? Carga geradora do campo elétrico dividido pela distância onde eu quero calcular o campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Posso, então, analisar esse gráfico do campo elétrico em função da distância. O gráfico representa a intensidade do vetor E, criado por uma partícula eletrizada com carga Q, em função da distância D. Então, é possível, através dessa fórmula, verificar que o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto maior a distância, menor vai ser o campo elétrico. Vamos colocar um pouquinho em prática. Exemplo 1. Uma carga de 3 microcoulombs é usada para testar o campo elétrico de uma carga central de 6 coulombs, que causa uma força de 900 newton. Qual é a magnitude do campo elétrico? Uma dica para você resolver isso é primeiro imaginar qual dessas cargas, essa de 3 microcoulomb ou a de 6 coulomb, é a carga teste, né? É fácil saber que a carga teste vai ser a carga menor. Essa aqui é 3 micro, tá? 3 micro, lembrando que micro vale 10 elevado a menos 6. Então, primeira coisa, a gente retira os dados. Essa aqui é a carga fonte, a carga que gera o campo. 3 microcoulomb é a carga teste. Eu tenho a força elétrica, quero calcular, então,
a magnitude do campo elétrico. Para isso, o que eu faço? Eu vou escrever a equação do campo elétrico, né? Campo elétrico é igual à força sentida pela carga teste devido a uma carga geradora, ok? Qual é a força que apareceu nessa carga teste? 900 newtons, dividido pela carga teste. Qual o valor da carga teste? 3 microcoulomb. Substituir, você vai dividir 900 por 3, vai dar 300. Esse 10 elevado a menos 6 no denominador, quando ele sobe para o numerador, ele vem positivo, tá? E se você quiser escrever em notação científica, basta você deslocar 2 casas para a esquerda. Vai ficar, então, campo elétrico igual a 3 vezes 10 elevado a oitava Newton por Coulomb. Exemplo 2. Uma carga de teste de 3 microcoulombs está localizada a 5 metros, né, a leste de uma carga de menos 4 microcoulomb. Letra A, encontre a força elétrica sentida pela carga teste. E letra B, encontre o campo elétrico neste local. Primeira coisa que nós fazemos, que a gente precisa fazer, é retirar os dados. A carga teste é 3 microcoulomb, tá? Já foi dito aqui, carga teste. A carga geradora do campo elétrico é menos 4 microcoulomb. A distância, né, entre elas é de 5 metros. Quero calcular a força. Certo? Então, você pode começar por essa daqui, para eu calcular essa força elétrica, tá? Sentida pela carga teste. Mas, ó, sentida pela carga teste. Para eu fazer isso, o que eu preciso? Preciso do campo elétrico. Então, não tenho campo elétrico, não dá para sair por essa. Mas a gente vai através da equação do campo elétrico devido à carga geradora. Então, vamos primeiro calcular este campo elétrico, tá? Vamos primeiramente calcular este campo elétrico. Então, vamos lá. Eu tenho o valor da carga geradora? Tenho, é menos 4 microcoulomb. Tenho a distância entre a carga geradora e a carga teste? Tenho, é de 5 metros e já está em metro. Se não tivesse, teria que transformar. E a constante para o meio é 9 vezes 10 a nona. Substituindo os dados, então você vai multiplicar aqui, ó, 9 vezes 4 igual a 36. Multiplicação com a mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, você vai somar 9 mais menos 6, vai dar quanto? Vai dar 3. Aqui vai ficar 3, ok? E aqui no denominador nós temos 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é igual a 25. Fazendo isso daí, nós temos, então, você vai dividir 36 por 25, vai encontrar 1,44. E o 10 elevado à terceira positiva permanece. Resolvemos, então, o segundo exemplo. Aliás, a gente não resolveu o segundo exemplo, porque agora eu calculei apenas o campo elétrico, né? Agora sim eu posso encontrar a força elétrica através dessa equação, tá? Vou isolar a força elétrica, a carga que está dividindo passa multiplicando, substituo, já tenho o campo elétrico, foi calculado aqui 1,44 vezes 10 a terceira, vezes a carga teste. Qual é a carga teste? A carga teste foi dada, 3 microcoulomb. Você vai multiplicar. Então, qual é o valor da força? Você vai multiplicar 1,44 vezes 3, vai dar 4,32 e multiplicação com a mesma base. Conserva a base, qual é a base? Base 10. E soma os expoentes. Então, 3 mais menos 6 vai dar menos 3. Logo, a força elétrica sentida pela carga teste é exatamente igual a 4,32 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. E, automaticamente, a letra B já está resolvida. Exemplo 3. Se uma carga de teste é movida para um local 3 vezes mais longe do seu local original, como o campo elétrico vai mudar, né? A intensidade desse campo elétrico, como vai mudar? Vamos lá retirar, né, os dados, sabendo da lei do inverso do quadrado, tá? A lei do inverso do quadrado, né? Então, diz o campo elétrico é igual a uma constante vezes a carga teste, lembrando que ela é em módulo, dividido pela distância ao quadrado.
Quanto maior for a distância, menor o campo elétrico. Lembrando que o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, se a distância de D vai mudar para 3 vezes D, você vai substituir no lugar de D 3 vezes D. Vai elevar a 3 ao quadrado, então o novo campo elétrico, que eu estou chamando de E', vai ser o campo elétrico anterior dividido por 9, ou 1/9 do campo elétrico anterior. Então, vejam essa ilustração aqui. Eu tinha, no caso, o corpo gerador, tá? E a carga teste. Muito bem. Então, eu tenho o campo elétrico representado por esse vetor. Agora, se eu pego essa carga teste e eu movo ela para uma posição 3 vezes maior, a distância de D vai para 3D, observe que o campo elétrico vai ficar, então, 1/9 do anterior. Observem pela intensidade, tá? A intensidade do campo elétrico será 1/9 do anterior. Para você pensar um pouquinho, praticar e ver se você está entendendo. Você vai fazer esse exercício, ó. Uma carga de 2 coulomb está situada no ponto P e nela atua uma força de 4 newtons. Se essa carga de 2 coulombs for substituída por uma de 3 coulomb, qual será a intensidade da força sobre essa carga quando ela for colocada no ponto P? A dica que eu dou para vocês: a carga teste não muda a intensidade do campo elétrico. O campo elétrico continua o mesmo, tá? Eu estou substituindo a carga teste e a dica que eu te dou é essa. O campo elétrico não muda se você substituir a carga teste. A resposta para esse exercício terá que ser 6 newtons, tá? Então, tentem ver se você consegue. Outro desafio. Calcule o campo elétrico sentido por uma carga de teste positiva localizada no vácuo, a meio caminho entre uma carga de 1 coulomb e uma carga de menos 3 coulomb, com 2 metros de distância, tá? Então, a carga vai ser colocada na metade. Dica para você conseguir fazer esse exercício: faça a representação das cargas, ou seja, desenhe. Então, a dica vai ser, outra dica, você vai colocar a carga teste no meio e vai desenhar, vai perceber que você vai ter 2 vetores campo elétrico e vai precisar calcular a resultante do vetor campo elétrico nessa carga, tá? Nessa carga teste. Então, você vai ver, os vetores vão se somar, os vetores vão subtrair, tá? Então, quando você fizer, a resposta vai ser 3,6 vezes 10 elevado a 10ª newton por coulomb. É só isso. Até mais.